A pandemia foi muito boa, entre aspas, para isso, para fazer com que a gente mude um pouquinho as nossas prioridades e tente modificar as escolhas para tentar ter um país mais viável e um planeta mais viável no futuro. Em meio a esta pandemia, nós realizamos uma série de entrevistas por videoconferência sobre os principais desafios gerados pela Covid-19 no Brasil e no mundo. Para acompanhar todas essas entrevistas, não deixe de nos seguir aqui no YouTube e nos siga, claro, nas redes sociais. O nosso convidado de hoje é Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil. Daniel Balaban, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo a Brasil. É um prazer todo meu participar do programa. Até o final deste ano, 265 milhões de pessoas em todo o mundo devem sofrer de fome aguda devido às consequências econômicas dessa pandemia. Qual é a previsão do Programa Mundial de Alimentos para o Brasil? Aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, vocês vejam que somente agora se cadastraram quase 100 milhões de pessoas para receberem o auxílio de R$ 600 dado pelo governo. Então, isso aí é um número realmente incrível. É praticamente metade da população adulta, acima de 18 anos, para receber o auxílio do governo. Então, isso demonstra a necessidade que as pessoas estão tendo hoje no Brasil de fazerem alguma renda. É uma renda de R$ 600, não é muito, mas é o necessário para que essas pessoas sobrevivam durante pelo menos os 3 meses. E aqui no Brasil, o caso ele é realmente muito preocupante, porque o Brasil já vinha com uma linha ascendente na questão do número de pessoas que vivem com menos de US$ 1,90 por dia, que é a linha da pobreza que a ONU estipula. Esse número vem num crescente. Então, é muito complicado isso. Agora, com a pandemia, vai acelerar muito esse número de pessoas que passam fome, que a gente coloca que estão em insegurança alimentar e nutricional no Brasil, e que é necessário agora, mais do que nunca, um trabalho muito forte do setor público brasileiro, tanto de estados, municípios, como do governo federal, para impedir que uma pandemia de pessoas morrendo de fome aconteça no nosso país. Há uma estimativa recente do número de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil? Sim, esse número vem crescendo cada vez mais. O Brasil já tem hoje 9.300.000 pessoas no ano de 2019 que estavam abaixo da linha da pobreza. Você sabe que a linha da pobreza, o mapa da fome na ONU, ele estipula que acima de 5% da população ele aparece no mapa da fome. Menos de 5% o país é qualificado como livre da fome. O Brasil, no ano de 2014, ele saiu do mapa da fome, ou seja, foi algo fantástico. Pela primeira vez, o Brasil não apareceu no mapa da fome das Nações Unidas no ano de 2014. Entretanto, nós corremos um risco muito sério de fazer com que o país volte a aparecer no mapa da fome das Nações Unidas. Segundo estimativas, somente no ano de 2020, estimativas de economistas, da CEPAL, das Nações Unidas e vários outros estudos, somente nesse ano nós corremos o risco de ter de mais de 5 milhões de pessoas ingressarem também nessa faixa de renda, totalizando em torno de 14,7 milhões de pessoas, o que daria 7% da população. E o Brasil voltaria, infelizmente, a constar no mapa da fome. Essa expectativa já levava em conta a pandemia da Covid-19 ou esse cenário da doença deve piorar ainda esse número? Esse cenário já leva em conta a pandemia, mas o Brasil já estava paulatinamente andando rumo à volta ao mapa da fome. Por quê? Por conta da questão econômica,
por conta das políticas engendradas pelo governo federal, dos governos estaduais, e que tem um reflexo, logicamente, nos governos estaduais e municipais, pela falta de investimento público e pela diminuição das políticas sociais, né, dos recursos que são colocados para as políticas sociais no Brasil. Tudo isso já vinha fazendo com que o Brasil voltasse a aumentar o número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, vocês vejam bem, olha que coisa terrível. O Brasil levou do ano de 1990 até o ano de 2014, né, tirou 71% das pessoas que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza, dessas pessoas saíram, 71%. E do ano de 2015 a 2019, em apenas 5 anos, o Brasil voltou praticamente toda essa população. Então, algo que levou 25 anos para fazer, que é muito difícil, nós estamos levando 5 anos para retornar. Então, isso dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa. Isso é um alerta, né? É um alerta que não se pode, num país hoje, nós temos que ter políticas públicas, num país tão desigual como o Brasil, no qual sejam colocados recursos para que pessoas que estejam beirando essa linha da pobreza tenham condições de ingressar no mercado de trabalho. Não é algo que seja para o resto da vida, mas são recursos extremamente importantes e necessários em qualquer país do mundo, inclusive países desenvolvidos, como os países europeus têm, como os Estados Unidos também faz, e outros países desenvolvidos do mundo. Então, não seria o caso do Brasil. O Brasil tem que continuar com essas políticas sociais, sob o risco de entrarmos de novo no mapa da fome e aprofundarmos a pobreza e a fome no Brasil nos próximos anos. E muitas pessoas vivem do que ganham no dia e, com as medidas de isolamento, perderam os seus meios de subsistência. O auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo é suficiente para evitar um cenário de fome desastroso no Brasil? Por quanto tempo essa política deveria perdurar para evitar, então, que mais pessoas passem para a faixa abaixo da linha da pobreza? Bom, eu sou uma pessoa que eu defendo muito a renda básica emergencial, esse projeto de renda básica. Eu acho que é um projeto importantíssimo. Por quê? Porque o custo de você manter as pessoas com uma cidadania, tirando-as das ruas, tirando-as da extrema pobreza, tirando-as da fome, esse custo é muito menor do que o contrário, do que ter pessoas nas ruas, crianças nas ruas, pessoas passando fome no país. Isso, qualquer economista sério faz esse cálculo e vê que é muito melhor você investir nas pessoas, investir em renda básica, do que depois você ter o custo da pobreza, o custo da fome no país. Então, isso é algo que vários países do mundo já se deram conta, estão trabalhando nessa ótica, e o Brasil deveria, logicamente, os R$ 600 não são o suficiente para tudo, né? Hoje o salário mínimo é um pouco acima de R$ 1.000. Então, mas os R$ 600 serão importantíssimos para que essas pessoas tenham uma condição de sobreviver durante esse tempo da pandemia. Isso agravou demais a situação no Brasil, agravou em todas as partes do mundo, né? Mas no Brasil, que já é um país extremamente desigual, né? O Brasil ele é o 8º país mais desigual do mundo, só ganha de 6 países da África e da Guatemala, né? Isso a gente deveria falar todo dia no Brasil. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Como que a gente aceita uma situação dessa, uma economia como a nossa, que é a 8ª economia do mundo, sermos o 8º mais desigual do mundo, né? E isso dá para ser revertido, isso dá para ser trabalhado, desde que haja uma união de forças e um sentimento político de que dá para se trabalhar essa questão. A questão da concentração de renda, ela é uma das questões hoje mais sérias que enfrenta o Brasil, e que, com pandemia ou sem pandemia, nós temos que focar nessa questão para tentar com que o Brasil seja realmente um país que nós queremos no futuro. De fato, essa combinação das desigualdades,
aliadas com a falta de políticas públicas destinadas ao combate à fome, agrava essa situação, principalmente num contexto de emergência. No ano passado, eu entrevistei o José Graziano, na última semana dele à frente da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, e ele disse que o Brasil tem negligenciado a fome e as políticas sociais. Foi, aliás, na mesma época em que o presidente Jair Bolsonaro declarou que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Como o senhor vê o presente e o futuro das políticas de combate à fome no Brasil? Nós temos que nos basear em dados, tá? Não em achismo. Eu acho que não leva a nada. Nós temos que basear em dados, em pesquisas, em papers científicos e que foram publicados. E nos dados do próprio IBGE, né, da própria CEPAL, de todos os organismos que acompanham a realidade. Então, vamos analisar o que aconteceu no Brasil. No Brasil, houve um desinvestimento muito forte em todas as áreas, em todas as áreas. Hoje, o Brasil tem uma arrecadação próxima de 1 trilhão e 500 bilhões de reais em impostos todos os anos. Muito bem, 40% disso vai direto para o serviço da dívida e juros. Ou seja, são 600 bilhões de reais que vão direto, ninguém nem questiona, direto para pagar juro e fazer o serviço da dívida interna brasileira. O restante que sobrou serve para tudo mais. E nós tivemos a questão do teto dos gastos. Ou seja, o Brasil não pode ainda gastar além daquilo que já gastou no ano anterior, sendo que o Brasil é um crescimento e é uma necessidade de investimento. O que isso acarretou? Acarretou que projetos sociais e programas sociais, que eram a base de sustentação da estratégia que tirou milhões e milhões de pessoas da fome, ficaram sem recursos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Existe um programa chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é extremamente importante porque ele está na base da estratégia, fazendo com que os pequenos agricultores familiares tenham a quem vender os seus produtos por um preço justo e se mantenham no campo produzindo. Esses pequenos agricultores são extremamente importantes para o futuro de qualquer país, não só do Brasil. Pequeno agricultor é a base de sustentação de um país. Pois bem, esses pequenos agricultores recebiam, através do PA, no auge, 1,5 bilhão de reais. Hoje, né, é menos de 100 milhões. Ou seja, os números, são números, né? Cisternas, que eram importantíssimas, a construção de cisternas no agreste, no semiárido, para que as pessoas pudessem ter água da chuva, durante a captação de água da chuva, e depois utilizar essa mesma água para a produção de alimentos. E cisterna é algo muito barato, né? Muito barato fazer uma cisterna. No Brasil, ele no auge, ele produzia 150 mil cisternas por ano para esses agricultores. Hoje é menos de 25 mil. Ou seja, os números, eles não mentem, eles vão mostrando que se você não continua com as políticas sociais, não continua colocando recursos, né, não existe milagre. Você acaba desestruturando todo esse setor. Então, se você tira do orçamento esses recursos, como aquela, né, eu tenho que economizar, você vai acabar tendo que fazer uma escolha. E a escolha é a volta da pobreza, a volta da fome que nós já tínhamos erradicado, a volta de doenças, a volta de uma série de outras coisas. Essa é uma decisão que deveria ser um debate público nacional. É isso que nós queremos? É esse caminho que se quer para o Brasil ou não? Então, eu acho que deveria se discutir o que se quer para o Brasil com base em dados. Mas eu não posso aumentar a dívida. Certo, não se pode aumentar a dívida, mas existem outras formas. O Brasil, todos os países do mundo acham meios para tentar fazer uma equalização, continuar com investimentos públicos importantes, né? Mesmo isso aí faz com que a arrecadação também diminua. O Brasil tem diminuído, né, constantemente porque as pessoas saem da cidadania, elas param de pagar impostos também. É outro problema sério.
Essas pessoas que tinham ido para a classe média, hoje estão voltando para a pobreza e, logicamente, não estão mais pagando os impostos que elas pagavam. Então, o Brasil deixa de arrecadar mais. Então, isso é um círculo vicioso que o Brasil vai entrando. Sabe aquele redemoinho, quando você está nadando no rio e, de repente, ele vai te puxando para baixo? Eu sinto que o Brasil está mais ou menos nessa situação. E o que nós temos que fazer? Sair desse redemoinho e tentar verificar, achar um porto seguro e tentar analisar e conversar e pensar o Brasil que nós queremos para as futuras gerações. E os níveis altos de insegurança alimentar estão normalmente ligados à falta de acesso a serviços de saúde de qualidade. Quão grave é essa relação, né, entre esses dois fatores no Brasil? Exatamente, tudo está interligado. Tudo está interligado. Tanto é que o Brasil, no passado, ele criou uma Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, que era chamada de CAISAN. Essa Câmara, ela contemplava vários ministérios que se uniam e discutiam as políticas públicas nas quais uma poderia interferir na outra, para fazer com que houvesse uma unicidade. Essa Câmara hoje praticamente, não sei se ainda, acho que não existe mais, eu nunca mais escutei sobre alguma reunião da CAISAN, mas isso é extremamente importante, porque o impacto na falta de alimentação vai impactar o sistema de saúde. Por quê? Porque a pessoa não terá os nutrientes necessários, ela vai pegar doenças, ela vai estar muito mais propícia a pegar qualquer outro tipo de doença e vai para o sistema público não vai aguentar, vai gastar uma fortuna com essas pessoas, quando o que nós deveríamos gastar com elas era ter lá no início, ter dado condições, ter dado alimentos, ter dado educação para que elas no futuro não tivessem superpovoando e fazendo com que o sistema de saúde esgotasse os seus recursos. E, ao mesmo tempo, também, nós conseguimos, e se nós investimos em educação, investimos nas crianças na escola, nós diminuímos também o número de crianças e jovens que vão para o tráfico de drogas, que vão para a marginalidade, que depois nós tenhamos que construir mais e mais e mais presídios. Eu não gosto de construir presídio, eu prefiro construir escola. Quer dizer, todo mundo, né? Eu não sei quem gostaria, mas é preferível investir em escola para ter menos presídios no futuro. Então, são escolhas. Aquelas escolhas que nós temos na nossa vida é a mesma coisa para um governo, é a mesma coisa para um país. Nós estamos, no Brasil, hoje, colhendo resultados de escolhas nossas. E o que nós temos que fazer? Mudar as nossas escolhas. Isso exige uma mudança total de prioridades, né? O relatório do Programa Mundial de Alimentos se refere ao desafio de salvar vidas e, ao mesmo tempo, os meios de subsistência da população. A isso se soma o risco de salvar as pessoas do novo coronavírus, mas deixá-las morrer de fome. Como equacionar uma resposta em termos de políticas econômicas e de saúde, com foco nos seres humanos, na vida humana, para evitar esse desastre? Eu acho que é possível fazer ambos, né? Salvar vidas e salvar também o sistema econômico. Primeiro, e na minha opinião, nós não teremos mais, depois dessa pandemia, depois da situação que nós estamos vivendo, vamos voltar à normalidade. Nós não vamos voltar à normalidade. Essa normalidade que era antes não existe mais. Nós vamos ter que construir uma nova normalidade. É o novo normal. Um novo normal, exatamente. Eu acredito que nós estamos tendo que criar esse novo normal. Então, nós temos que começar a pensar em como equalizar essa questão. Hoje nós temos essa pandemia e a questão de ficar em casa é exatamente para tentar achatar a famosa curva, para fazer com que muitas pessoas, ao mesmo tempo, não tenham que ser atendidas ao mesmo tempo pelo sistema de saúde. É óbvio que uma pandemia como essa, a grande maioria das pessoas vão, de uma forma ou de outra, ser afetadas pelo vírus. Mas o fator de ficar em casa, de ficar em quarentena, ele faz com que salve muito mais vidas. E, logicamente, isso não vai durar ad eterno. Isso vai ser mais um mês, 2 meses, 3 meses? Não sei, eu não sou o especialista. Mas nós temos que depois pensar uma economia na qual
Eu vou te dar apenas alguns números, tá? Que são extremamente interessantes para a gente falar sempre. O mundo, no ano de 2019, o mundo, ou seja, todos os países, gastaram em gastos militares 1,9 trilhão tá? O que são gastos militares? Armas, salários de militar, deslocamento, uniforme, avião, caças, bombardeios, essa tralha toda, que é formada para quê? Para guerra, segurança e guerra. 1,9 trilhão em gastos militares, um se protegendo do outro, como se o dia que estourasse uma guerra ele fosse sobrar alguém. Eu acredito que ninguém vai sobrar se tivermos uma guerra mundial novamente, ou uma guerra entre países. Para que gastar mais e gastar mais e gastar mais e gastar mais? E eu estou falando isso porque esses gastos estão aumentando. Ao invés de diminuir, eles estão aumentando ano após ano. Ano passado, 1,9 trilhão em gastos militares. Para que você erradique a fome do planeta, erradique a fome do planeta, não é dar comida, é criar sustentabilidade, criar condições para que hoje essas 821 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional possam sair dessa situação, ou seja, dar emprego, dar condições. Então, para você fazer isso, o cálculo que nós já colocamos e já fizemos é que daria em torno de 280 bilhões de dólares por ano. Isso é 7%, tá? Do gasto militar, 7%. Ou seja, se nós pegássemos países, vamos só diminuir 7%, vocês vão continuar com 93%. Vamos diminuir 7% desses gastos nesse ano e vamos erradicar a fome no mundo? Por que ninguém coloca isso? Por que ninguém fala isso? Por que não se debate isso? Então, eu fico muito preocupado que nós escolha aquilo que eu te falei. Nós escolhemos deixar 821 milhões de pessoas passarem fome do que diminuirmos os nossos gastos com exércitos, com algo que só serve para a guerra, né? Então, poxa, vamos tentar pensar na paz e vamos tentar tirar esse pouquinho, nós erradicaríamos. Então, quando as pessoas dizem o planeta não tem capacidade de gente, esse dinheiro, esse 1,9 trilhão, vem de impostos. Vocês sabiam que o Brasil ele é o 11º maior gastador com exército, 11º do mundo. O Brasil gastou no ano passado 27 bilhões de dólares com o nosso exército. Então, nós temos 27 bilhões de dólares para utilizar no exército, mas nós não temos para o PAA, nós não temos para as cisternas, nós não temos. Então, é escolha. São escolhas que nós temos que fazer. Pararmos com qualquer tipo de hipocrisia, vamos falar sério. Como diz o pessoal né? É papo reto, olho no olho. Vamos falar sério, vamos falar sério. Qual é o país que nós queremos para o nosso futuro? Vamos discutir isso realmente de uma forma clara, de uma forma ampla, para que todos entendam, né? Porque muitas das pessoas não entendem que isso aí é a grande escolha que o Brasil tem que fazer. Então, há capacidade, a economia mundial tem recursos, nós temos condições de fazer com que nós tenhamos uma vida muito melhor, muito mais equânime, né? Com pessoas, poxa, 1% da população, 1%, tem o mesmo a riqueza de 99%. Isso tem que ser falado sempre. Sou contra o 1%? Não sou contra o 1%. Mas, por quê? Como é que a gente vai conseguir fazer um planeta viável se 1% tem a mesma riqueza de 99% e, segundo os grandes estudiosos, a concentração está aumentando? Ou seja, até quando nós vamos chegar? Então, eu acho que essa pandemia ela veio exatamente para a gente parar para pensar, para analisar qual é o planeta que nós queremos, qual é o país que nós queremos. Botar os dados na mesa, vamos botar todas as cartas na mesa e vamos pensar, é esse caminho? É isso que a gente quer? Então, esse é o momento. A pandemia foi muito boa, entre aspas, para isso, para fazer com que a gente
mude um pouquinho as nossas prioridades e tente modificar as escolhas para tentar ter um país mais viável e um planeta mais viável no futuro. E as consequências dessas escolhas a que você se refere se tornam ainda mais evidentes durante um período de pandemia. Eu quero agora passar por um outro assunto, que é que mais de 40 milhões de estudantes brasileiros dependem das refeições escolares. Como fica essa questão para os estudantes que estão sem aulas agora? Isso é muito importante. O Brasil hoje tem um dos maiores e melhores programas de alimentação escolar do mundo. Nós atendemos em torno de 40 a 42 milhões de estudantes, desde as creches até o final do ensino médio, com a alimentação organizada por nutricionistas. E nós compramos essa alimentação, 30% dos recursos são utilizados para a compra direta dos pequenos agricultores familiares. Então, esse é um programa universal. Todos aqueles alunos que estejam na escola pública possam ser meus filhos ou possam ser filhos de pessoas com menos condições, têm o direito de receber a alimentação totalmente sem custo. Então, o Brasil é um dos países que tem esse tipo de programa e que esse programa ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. Pois bem, hoje o Brasil, pelo fato de nós estarmos com as nossas crianças em casa, sem ter acesso às escolas, elas não estão tendo também acesso à alimentação. O próprio governo federal, o próprio FNDE, que é o órgão que organiza a alimentação escolar, ele já definiu que é para pegar esses alimentos e levar os alimentos através de kits, organizando kits, e levar esses alimentos até as famílias, até as casas, para que esses alunos consigam continuar sendo alimentados. Então, veja bem, metade desses alunos, segundo as análises que nós temos, esse alimento é a principal refeição que eles têm durante o dia. Então, imagina ficar sem esse alimento durante tanto tempo. Então, é importantíssimo que todos os municípios que são os responsáveis pela logística da alimentação escolar, principalmente eles, que continuem levando os alimentos, que inclusive já foram comprados. A maioria dos alimentos no Brasil, os recursos são repassados mensalmente pelo FNDE, eles já foram adquiridos. Então, fazer com que esses alimentos, através de cestas básicas, através de kits, sejam entregues às famílias para que elas possam manusear e fazer a alimentação para os alunos. Isso é importantíssimo, isso é realmente imprescindível. Se nós não fizermos isso, vai piorar ainda aquele quadro que eu te falei no início da nossa conversa, vai aumentar ainda o número, porque as famílias também de baixa renda também não estão tendo acesso à renda. E agora ainda estão tendo que alimentar, fazer mais um alimento para a criança que eles não faziam, porque a criança recebia na escola. Então, você imagina o drama dessas famílias e o drama que essas famílias estão vivendo. Então, é importantíssimo que o setor público trabalhe fortemente para fazer com que esses alimentos cheguem às famílias o mais rápido possível. E existe alguma boa prática no Brasil neste momento para combater a insegurança alimentar em meio a essa pandemia? Como tem sido a resposta dos estados, por exemplo? O Brasil, como é um país desigual, ele tem excelentes municípios com práticas excelentes e municípios com práticas carentes, né? Vamos falar assim, que deveriam estar trabalhando melhor. Então, logicamente, eu não vou aqui falar propriamente de qual município melhor ou pior, mas nós temos exemplos maravilhosos. Nós, do PMA, do WFP, o World Food Program, temos escritório no Brasil, a gente publicou, inclusive, recentemente, um resumo das melhores práticas, do que pode ser feito, o que não pode ser feito durante a pandemia. Então, nós temos municípios, e a gente acompanha, a gente sabe, que tem municípios que estão fazendo coisas maravilhosas, estão conseguindo fazer com que os alimentos cheguem nas famílias, fazer com que as famílias sejam cadastradas, fazer com que as famílias não tenham que sair de casa, porque não pode fazer elas saírem de casa e irem para uma fila e correrem o risco de pegar, né, o vírus. Então, fazer com que as coisas cheguem. E temos outros municípios que são mais carentes, que têm mais dificuldade para fazer a logística acontecer. Então, nós temos 5.570 municípios no nosso país. Então, é muito difícil até de você fazer uma comparação ou fazer uma cobrança. Mas o mais importante é aquele prefeito que tem
uma vontade política de fazer, ele faz milagres. Isso eu já notei. A vontade política ela é praticamente mais da metade da importância de ter a coisa feita. Então, tem prefeitos que têm pouco recurso, mas ele consegue juntar a população e fazer com que as coisas andem e funcionem, né? Ele tem até menos recursos que outros que não conseguem fazer. Tudo depende da boa vontade, tudo depende da vontade política, tudo depende de querer fazer acontecer, né? De querer ajudar, de ter empatia pelo próximo. Isso é algo importantíssimo. E quais são os impactos da recessão nas cadeias de suprimento de alimentos? O abastecimento de alimentos pode ser prejudicado no Brasil ou tem sido prejudicado já nesse momento? Bom, os impactos ainda são difíceis de mensurar. O pequeno agricultor familiar, em tese, ele trabalha na sua residência, ele trabalha na sua propriedade. A propriedade é pequena, né? Então, e quem trabalha, quando a classificação do agricultor familiar é aquele que a sua família vive e trabalha na sua propriedade. Então, praticamente, ele não tem funcionários, é a própria família junto. Então, ele não é afetado pela quarentena, porque ele já está em quarentena, ele já vive em quarentena ali produzindo e trabalhando. Ou seja, ele pode ser afetado na questão da demanda, ou seja, não na oferta, ele vai continuar ofertando os alimentos, mas os municípios têm que continuar comprando, as pessoas têm que continuar comprando, né, para que eles possam continuar produzindo e ofertando os alimentos. Então, eu acredito que, se nós continuarmos fazendo políticas públicas, continuarmos com a renda básica emergencial durante o tempo necessário, aos poucos, alguns comércios que são necessários puderem reabrir, não vai haver qualquer tipo de choque no Brasil na oferta de alimentos. Não tem razão de ter isso, né? Você sabe que o grande agronegócio ele é responsável mais por exportação de alimentos, mas o que nós consumimos no país, 70% vem do pequeno agricultor. Então, o pequeno agricultor ele continua produzindo, ele continua lá na sua terra, então ele não acaba sendo afetado pela quarentena, porque ele não está saindo da sua propriedade, ele está lá produzindo com a sua família. Então, nessa questão, eu acho que não há qualquer razão para que o Brasil tenha qualquer tipo de quebra na oferta de alimentos. E Daniel Balaban, a gente sabe que o cenário está longe de ser promissor nesse momento, mas essa crise pode ser também uma oportunidade para melhorar a resposta do Brasil à fome? Eu acho que todo momento difícil ele é uma chance que nós temos de mudarmos os nossos pensamentos e fazermos melhores escolhas. Nós estamos sofrendo, o Brasil está sofrendo, o Brasil já tem mais de 5.000 mortes pelo vírus, milhares e milhares de pessoas infectadas, a curva ainda é ascendente, nós estamos em quarentena, nós estamos em casa, nós não temos acesso ao que a gente costumava ter, o brasileiro é muito afetuoso, gostava de ir no restaurante, num bar, num jogo de futebol, nada disso existe mais, então nós temos que aproveitar esse momento e fazermos uma reflexão exatamente naquela base do que a gente começou a conversar. O país é fruto das nossas escolhas, das nossas prioridades. Nós temos capacidade de fazer um país muito melhor, com melhores prioridades. Dá para a gente manter muita gente fora da linha da pobreza, tirarmos da fome, sem tirar dinheiro dos mais ricos. Quando a gente fala, às vezes, nos mais ricos, tem gente que tem um apartamento e um carro e acha que está falando dele. Não, não é dele. Nós estamos falando de pessoas que têm bilhão de reais na conta corrente. Então, dá para a gente conseguir fazer um país mais equânime e dá para fazer com que as coisas sejam melhores daqui para diante, sem mexer com ninguém. Ninguém é afetado. As pessoas não perdem, todos só ganham. Se nós começarmos a cooperar e trabalharmos em conjunto, visando o próximo, visando políticas públicas de qualidade, dou um exemplo, os países
nórdicos, eles fizeram isso. Eles eram pobres, muito pobres no início do século XX. E hoje não tem pobreza, não tem fome. Eles vivem uma vida equânime e uma vida agradabilíssima. Se você visitar Dinamarca, Noruega, você vê as coisas funcionando. E o setor público é extremamente importante. Então, eu acho que nós temos que fazer o Brasil caminhar mais ou menos nesse rumo. Um setor público forte, eficiente, que trabalhe junto com uma iniciativa privada e que todos ganhem, que ninguém perca. Dá para fazer um jogo ganha-ganha no nosso país. Basta a gente reformular os nossos conceitos. Daniel Balaban, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço.